Queridos ouvintes do programa Som Rural, que satisfação estar de volta nesse domingo, trazendo sempre a informação, o nosso boletim informativo relacionado à saúde do município de Carazinho. E há vários meses, desde o mês de março, eu sempre recebo a secretária Annelise Almeida, que nos fala a respeito do Covid-19 e os efeitos dessa pandemia na população do município de Carazinho. E hoje eu tenho a grata satisfação de estar aqui com o pessoal da TV Pampiana, da Web Pampiana, pessoal da Web Sul, Orlando, Aldo, nossos cinegrafistas, muito obrigado por essa parceria. Nesse momento, eu converso com a secretária Annelise Almeida. Secretária, que bom estar na sua casa, bom dia. Bom dia, Sandra. É uma satisfação ter vocês aqui, essa equipe maravilhosa que te acompanha no dia de hoje, para que a gente possa conversar mais uma vez, né, Sandra? A gente vem conversando desde abril, né, Sandra, a respeito da questão do Covid, e que bom ter vocês aqui conosco e a gente poder estar esclarecendo para a comunidade, colocando a nossa situação em relação ao Covid e fazendo essas orientações tão importantes. Agradecer aos nossos profissionais aqui da Secretaria, o Dr. Gustavo, a enfermeira Denise aí que nos acompanham sempre e que têm estado diretamente em contato desde março, né, desde final de fevereiro aí com toda essa demanda importantíssima da saúde e que nós precisamos nesse momento de adaptações constantes, né, Sandra? A gente sempre espera que o Covid, que vai embora, é o que mais a gente pede, né, que chega de nós usarmos máscara, mas a gente precisa conviver com ele, né? Nós já estamos aí há quase um ano e não é um ano perdido, é um ano que a gente ganhou outras experiências, outras vivências e que a gente precisa ir acostumando com esse período aí, né, Sandra? Então, muito obrigada pela essa oportunidade de estarmos falando com a nossa comunidade. Secretária, se tivéssemos que fazer uma retrospectiva do primeiro dia que a senhora assumiu como secretária para o dia de hoje, o que nós falaríamos sobre a saúde? Em que aspecto ela melhorou? Eu, pessoalmente, já testemunhei para a senhora a diferença que a UPA fez para o município de Carazinho no funcionamento e principalmente desafogando o HCC. Mas fora isso, eu sei que outras foram as grandes conquistas. O que mudou do seu primeiro dia até o dia de hoje? Olha, Sandra, né, foram quase 4 anos aí, mudou muita coisa, né? A saúde, ela tem uma demanda constante, Sandra, e se a gente não pensar ela, não planejar ela a longo prazo, a gente não consegue, na verdade, dar conta dessa demanda que nós temos de usuários. Então, a gente tinha muita dificuldade aqui na nossa secretaria em relação aos espaços, Sandra. Primeiro, nós tínhamos a UPA fechada, né? A UPA, infelizmente, ela estava fechada há 2 anos, ela já estava virando um depósito do município. Nós tínhamos lá muitos materiais, estava novamente precisando de pintura, precisando de toda, né, a parte de equipamentos. Então, primeiro foi preciso começar. Como que nós iríamos colocar a UPA em funcionamento? Então, era um dos grandes desafios e, em paralelo a isso, a gente já foi pensando também, Sandra, a gente tinha um problema muito sério quando eu cheguei na secretaria e aí os profissionais médicos nos procuraram através do CREMERS, né, Dr. Werner na época, os médicos envolvidos, e eles colocaram a dificuldade de atendimento no CEM. O Centro de Especialidades Médicas, Sandra, ele funcionava junto com o ambulatório. E, na verdade, ele não oferecia mais condições salubres de eu fazer saúde. Tanto que a gente tinha dificuldade de ter profissionais médicos, né? A gente até tinha profissionais credenciados que tinham interesse em atender aqui, e quando eles chegavam na instalação, eles não tinham mais coragem de voltar a atender aqui. Então, a gente teve essa primeira, em paralelo a colocar a UPA em funcionamento, Sandra, a gente tinha o Centro de Especialidades Médicas que tinha um problema seríssimo de local. Então, a gente já pensava, né, já precisava planejar como que nós iríamos colocar em outro local. Onde seria, de que forma seria, né? E nesse momento, então, a gente já via esse prédio aqui sendo construído e já estávamos em alerta procurando o local e foi negociado e foi possível colocar, né, com o aluguel que a gente pagava no outro prédio, com mais o aluguel que a gente pagava na farmácia, que a gente também tinha um problema sério quanto às instalações da farmácia básica, e era necessário um local climatizado para estoque, local climatizado de acordo, né? Então a gente também teve essa mudança aí em paralelo. Com várias outras questões aí, né, Sandra, relacionadas à mobília das unidades, uma a atenção básica de suporte, né? A gente tem profissionais muito competentes na rede básica e a gente precisava que eles tivessem melhores condições de trabalho. Secretária, a gente se cobra muito. A senhora se considera satisfeita hoje com o seu trabalho? Olha, Sandra, com certeza, né? A gente vem trabalhando...
A gente vem trabalhando nesse período aí, a gente fica muito satisfeito com as conquistas que a gente consegue junto com essa nossa equipe, mas a gente sempre tem mais coisas para fazer, né? Nunca acaba, e um dos maiores desafios, Sandra, que nós tivemos, e que este ano a gente colocou em prática, junto com a situação do Covid aí, foi a questão do sistema, né? De nós conseguirmos realmente fazer o prontuário eletrônico do cidadão. A Denise vinha lidando há muitos anos já no ESUS, né? Num prontuário eletrônico, mas a gente não tinha esse acesso, essa possibilidade de rastrear o nosso usuário. Hoje, Sandra, os nossos papéis, os nossos arquivos que a gente se preocupa em ter na unidade, de ter local para guardar prontuário, ele está todo no sistema. O usuário ganhou, o profissional ganhou, os prestadores ganham com isso, porque se tem um agendamento adequado, se tem toda a questão do horário que esse paciente vai ser atendido na especialidade, o encaminhamento adequado, a agilidade que nós conseguimos nesse período, foram várias as especialidades que nós conseguimos implantar também nesse período de mudanças, né? O Dr. Gustavo aí é um exemplo nosso, né, que um profissional otorrino que chegou também acrescentando ao nosso serviço aí, também nos auxiliando bastante nessa demanda, e a questão do prontuário eletrônico fundamental para que a gente realmente possa acompanhar o nosso usuário, evoluir. Esse eu acho que assim, Sandra, né, a UPA, toda essa questão da estrutura das unidades, setor de transporte, que nós melhoramos muito também a condição de transporte dos pacientes, nós tínhamos 2 vans, e uma Kombi, né? Então a gente ainda tinha algumas questões aí para resolver em relação ao transporte, conseguimos fazer uma renovação de frota bem importante. O nosso convênio com Porto Alegre, Sandra, com a Ouro e Prata, para levar os pacientes a Porto Alegre, foi fundamental para que a gente pudesse colocar 2 micro-ônibus a Passo Fundo todos os dias. Aí o ônibus ele ia no início da manhã, voltava, ia novamente, né? Então fazia 2 viagens por dia, e foi importantíssimo que ele agora, né, vai um pela parte da manhã, espera os usuários, e depois vai outro na parte da tarde. Isso também aliviou as agendas, né, das ambulâncias e transportes. Então, bem importante também. Uma construção aí, né, Sandra? Bem importante, a gente fica bem satisfeito com o resultado e sabendo que a gente ainda tem muito o que avançar no Sistema Único de Saúde. Verdade. Secretária, com a sua permissão, gostaria de chamar o Dr. Gustavo Espanhol. Eu vou dizer assim uma coisa para vocês. Não é que eu tenha acompanhado o crescimento dele, porque ele é muito alto, não ia ter nem como acompanhar. Mas eu acompanhei o crescimento profissional do Dr. Gustavo, até pela amizade que nós temos com a dona Hart, com o meu amigo José Luiz Espanhol, grande ex-prefeito de Carazinho. Dr. Gustavo, o senhor é motivo de orgulho para nós, carazinhenses, a partir do momento que o senhor desenvolve aquele trabalho tão importante junto à unidade de pronto atendimento, que é a UPA, e que hoje se tornou referência em Carazinho, desafocou o Hospital de Caridade. Hoje as pessoas, quando têm alguma enfermidade, quando tem algum desconforto, precisam de atendimento, o primeiro recurso é a UPA. E o trabalho que o senhor desenvolve lá junto com a sua equipe, e eu falo em equipe porque ninguém faz nada sozinha, a secretária é exemplo disso, porque se não fosse a UPA, se não fosse o pessoal da enfermagem, se não fosse o pessoal dos postos de saúde, das unidades básicas de saúde, nada disso funcionaria como um relógio da maneira que funciona. Ao passar o microfone para o senhor, eu lhe pergunto, ao assumir a UPA, foi um desafio, doutor Gustavo? Bom dia, Sandra, todos os ouvintes. Sim, foi um grande desafio. Quando fui convidado para fazer assumir essa responsabilidade, né? Eu até pedi um tempo para pensar, porque não é fácil, né? É uma estrutura complexa. Conversei com meu irmão, que é um grande parceiro e até me ajuda em muitos casos, e a gente até resolveu assumir junto essa responsabilidade, porque não é algo tão simples de dirigir. E claro que precisa montar uma equipe muito preparada, e a gente constantemente vem atrás disso, buscando sempre por plantonistas que tenham qualidade para prestar um bom serviço. A gente tem contato com as universidades em Passo Fundo. O meu irmão Rafael, ele é professor da UPF, então a gente já seleciona desde a graduação, ou tenta selecionar os melhores alunos, para que quando se formam a gente traga para prestar esse serviço. E um serviço, como tu falou, um serviço que veio para Carazinho e deu certo, né? A população, ela procura a UPA. Hoje a gente vê pelos números de atendimento dentro da UPA, que é o local que mais atende pacientes na cidade de Carazinho.
Claro que sempre tem que melhorar, né? A gente tem que evoluir, e a medicina ela não é uma ciência que para por ali, né? Ela está sempre evoluindo e sempre nos exigindo novas condutas, novos processos, e a UPA é assim, a gente traz essa mentalidade para a UPA, sempre tentando evoluir, trazer uma medicina moderna, né? Uma medicina com conhecimento, com protocolos sempre bem atualizados, e dessa forma a gente conseguiu, também em parceria com o hospital, que vem evoluindo bem na cidade, fazer um atendimento à população de forma adequada, com que a população consiga ter o seu pronto atendimento, que é um local de pronto atendimento, de forma rápida, segura e que tenha resolutibilidade. Doutor Gustavo, justamente o senhor falou em agilidade. Quem tem dor tem pressa, né? Todo mundo que chega num pronto atendimento, o seu caso parece que é o mais importante do que todos os outros. Eu usei do serviço da UPA, eu até vou lhe contar porque eu fui mordida por um cachorro, fui atendida lá, e eu fiquei impressionada com a rapidez em que eu fui atendida. E eu tenho colhido vários depoimentos de pessoas que usufruem desses serviços, e essa agilidade, ela é satisfatória, tem o que melhorar. Como é que o senhor vê isso e ao que se deve essa agilidade? Sandra, assim, ó, a gente sempre tem que melhorar, né? Sempre que acontece algo que não é da rotina lá, que não satisfaz o usuário, a gente vai em cima para tentar solucionar. Mas, ao meu ver, e comparando com outras UPAs do Estado, a qual eu tive a oportunidade de conhecer, na minha formação de especialista, quando eu fiz otorrino, eu fazia plantão em UPA, na região metropolitana de Porto Alegre. E eu vejo que os atendimentos da UPA Carazinho, eles até são mais rápidos do que naqueles locais, né? Que também tem um fluxo grande, mas não é muito maior do que o nosso pela proporção da cidade. E, claro, alguns casos, às vezes, podem até demorar um pouco mais, mas isso tudo depende da avaliação na triagem, né? Porque a gente segue uma classificação de risco. Isso é por lei, né? Isso é uma lei federal que deve ser seguido, e nessa classificação de risco, alguns pacientes são classificados com menos risco em relação a outros. Mas eu não vejo assim um problema maior, porque até hoje as reclamações são bem menos do que eram no início que a gente assumiu ali, e já não eram também tão grandes antes, desde o início da UPA, quando tinha outra empresa também, fazia um bom trabalho. E a gente nota assim que a parceria dos médicos com as enfermeiras que fazem a triagem, esse engajamento, essa afinidade entre as equipes, torna um serviço mais ágil. Então eu vejo que cada vez a gente vem melhorando mais, a gente conversa sempre com a responsável pela enfermagem para tentar ajustar da melhor forma possível a questão do tempo, mas não só o tempo, a prestação de serviço, que eu acho que é o principal. Que a pessoa está doente ali, ela também quer que o seu problema seja resolvido. E a UPA é um lugar de resolução de uma emergência. Claro que atendimentos de doenças mais crônicas devem ser referenciados às suas devidas referências, né, que são centros de especialidades, unidades básicas de saúde. Às vezes um ou outro usuário ainda não entende isso, mas a gente sempre esclarece bem que ali é um lugar de pronto atendimento, presta atendimento e referencia para o especialista, caso precise. Eu vou pedir licença para o senhor, que eu gostaria muito de conversar com a Denise. A Denise me corrija, Dalri, isso. A Denise, que é coordenadora, sabe do quê? Do monitoramento junto ao Hospital de Caridade de Carazinho, correto? Da Secretaria de Saúde. Antes de eu conversar com você, só fazer uma observação, doutor. O que eu observei é a questão do acolhimento do paciente quando ele chega na UPA. Eu tinha como referência Erechim, o senhor deve estar bem familiarizado com aquela região, que eu nunca tinha visto uma eficácia de acolhimento do paciente tão legal como Erechim. E a UPA hoje está se tornando referência para toda a região em Carazinho. Só fazer essa menção, porque a gente que trabalha com a imprensa, a gente ouve muito, né? Ouve o que quer e também ouve o que não quer. Mas, Denise, querida, deixa eu falar contigo uma coisa. Eu conversava com a secretária na semana passada que a pandemia tem os seus efeitos. O efeito físico, né? A dificuldade de respirar, a internação hospitalar, o entubamento, o acompanhamento, o monitoramento e tudo mais.
Mas fica aquela dúvida toda do psicológico das pessoas, até aquelas que não contraíram o Covid, aquelas pessoas que estão desde o final do mês de março, vivendo junto às suas famílias, se privando da convivência com seus familiares, se privando daquela festinha. Hoje é aniversário, por exemplo, do meu filho, não vai ter comemoração, né? Vai ter aquela comemoração, claro, o abraço da mãe e do pai, vai ter aquela ligação telefônica, mas aquele contato, aquele carinho. Estamos chegando no final do ano, época de Natal, confraternização, Natal Alegria na Praça, né? O coral lá do Aparecida cantando. Rui Barbosa ontem comemorou 99 anos. Olha que coisa boa, né, diretor? Se pudéssemos todos estar lá fazendo. Vai ter a noite musical, mas vai ser tudo virtual. Então, nesse momento, nós, pessoas normais, comuns, donas de casa, assim como eu, no que você vê o diferencial no comportamento humano das pessoas nesse momento? Certo. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos. Né? Então, nós percebemos que realmente, assim, desde março, tanto em relação ao cuidado, né, que daí as pessoas acabavam tendo um maior cuidado, isolando, não saindo tanto, né, e isso vai cansando e o mental vai ficando, né, a parte psicológica vai ficando mais abalada. Então, realmente a gente vê que está se precisando de novas alternativas, né, sair, fazer uma caminhada, né, de repente até mesmo ir na academia, ouvir uma música do seu gosto, mas são coisas assim que as pessoas têm que achar outras alternativas, porque acabam tendo de se privar, né, e tendo de se privar desde março, né, então realmente abala bastante, né, então a gente vê que quando o pessoal entra no isolamento, que daí a nossa central de monitoramento entra em contato, conversa, então muitos relatam também esse medo e medo pelos seus familiares, né, então isso realmente, a parte do Covid, ele abala bastante, né, o psicológico, tanto dos que entram em isolamento quanto os demais que estão em casa e não sabem. Ah, eu saio, não saio. Se eu sair, posso me expor e posso, né, entrar em contato com o vírus. Então, realmente, isso a gente precisa que as pessoas, né, reflitam, saiam, façam alguma atividade física, façam alguma coisa para tentar, né, passar por isso da melhor maneira, porque infelizmente, né, a gente está se estendendo, né, como tu falou no início, né, desde março, abril, maio, já estamos em novembro e as pessoas já cansaram, as crianças são muito abaladas por isso também, né, porque assim, eles não entendem que eles não podem convidar todos os amiguinhos e fazer uma confraternização, fazer o aniversário deles, né, o porquê que ele não está tendo aula, né, então isso abala também, né, de certa forma as crianças, mas na central de monitoramento, que seriam, né, a gente tem uma equipe que quando a pessoa entra no isolamento, é ligada a cada 48 horas, conversado com eles, né, num dos acompanhamentos até que eu fiz, uma moça estava com o pai internado no hospital, e aí aquele medo, né, porque o que se vê? Que a pessoa vai para o hospital e falece, né, é o que passa na mídia, vai ser entubado, e aí, né, então quando a gente conversou com ela e tenta, né, amenizar, olha, ele, claro, está passando por uma internação, mas vai ser feito de tudo, tem todo o tratamento, tem todo o protocolo, né, que os nossos médicos aqui de Carazinho, o Gustavo e os demais montaram, então tem todo um cuidado, né, eu lembro até hoje, nossa, eu fico mais aliviada, porque quando falaram que o pai tinha Covid, e eu já pensei na morte, e realmente esse paciente, né, saiu, está bem, e passa por isso, mas eles têm muito medo, muito receio. Vou fazer uma pergunta. As pessoas, a secretária fala todo domingo lá, primeiros sintomas, sentiu que está com uma febrezinha, está com olfato ruim, está com dor de garganta, procura a unidade, procura a tenda do HCC, mas muitas pessoas, em função da sua atividade laboral, em função do seu comprometimento com o seu trabalho, com o seu ganha-pão, acabam não indo, porque automaticamente vai ficar no isolamento, naquele período de 14 dias, correndo o risco de perder o seu emprego. Sim. Você tem vivenciado isso assim, da maneira que eu vivencio? Sim, é exatamente isso. A gente vê muitos com medo inclusive de falar com quem reside, porque assim, no momento que a pessoa entra no isolamento, ela tem que, os seus familiares também entrarem no isolamento, né? Porque mesmo que eles não tenham sintomas, eles devem permanecer em casa, porque supondo que seu familiar que tem sintomas entrou em contato com o vírus, aquela pessoa que mora junto pode estar disseminando, né, e levando o vírus no seu local de trabalho. E muitos também, como você falou, têm medo de que, de repente,
repente não entrem, não, né, se deixasse ir consultar, né, e não ir para o trabalho, vão perder o emprego. Mas a gente vê ao contrário que muitos empresários, eles têm orientado, qualquer sintoma, procura atendimento, vai ser garantido. Assim como a gente vivencia aqueles que dizem assim, não, tu não tem que ficar em isolamento, tem que voltar a trabalhar. Positivou, mas tu já está de atestado há tantos dias, né, nem que não tenha melhorado direito, tem que voltar a trabalhar. A gente vivencia os dois lados, né, muitos dizendo que não, eu vim consultar porque o meu chefe mandou, né, e muitos dizendo que, eu não posso ficar em isolamento porque eu tenho que trabalhar e eu vou, né. Sim, isola todos. Daí eles não. Daí muitos dizem, mas meu filho acabou de começar a trabalhar na empresa, como que ele vai ficar comigo se ele não tem sintomas? O porquê? Mas o porquê justamente é porque essa pessoa não sabe se o seu familiar está ou não com o vírus, como ela está em contato diário e direto, né, com aquele familiar, ele pode estar disseminando, né, no seu ambiente de trabalho o vírus também. Mas a gente vivencia isso sim. Legal. Pessoal, olha só, vocês que são ouvintes do programa Som Rural, eu queria convidar a secretária, o doutor Gustavo. Denise, pode ficar aqui, todos vocês. E nesse momento que nós estamos projetando essa entrevista, esse bate-papo no Som Rural, eu peço para você, ouvinte do meu programa, você que está assistindo essas imagens, uma salva de palmas para esses profissionais, eles que cuidam da nossa saúde. Fiquei muito feliz de ver o pessoal do HCC aplaudindo 7 pessoas que tiveram alta do Covid, que se curaram, que estão aí na rua, dizer assim, realmente, o Covid é preocupante, tem tratamento, mas o melhor de tudo, gente, o melhor tratamento é a prevenção. Eu encerro, então, com a secretária, nos dando um bom dia. Secretária, muito obrigada por me receber aqui na sua casa, nos receber, esse povão do Som Rural aqui na sua casa. Muito obrigada. Obrigada, Sandra. Nós é que agradecemos essa oportunidade de estarmos sempre conectados ao Som Rural. Eu sou uma ouvinte do programa de vocês, né? Um programa tão importante e que traz tanta notícia boa aí também, coisas atualizadas aí para a comunidade. Então, agradeço muito essa oportunidade. Que bom que a gente consegue conversar com a comunidade dessa forma. E é importante que as pessoas, Sandra, possam fazer as questões lá para você e que a gente possa esclarecer, muitas vezes no ar, como a gente faz, né? É importante para que as pessoas ficam, muitas vezes, vem dinheiro, quanto mais casos de Covid, se morre alguém vem mais verba. Não tem nada disso, né, Sandra? A gente tem aí baixado a cabeça e trabalhado muito, as nossas equipes aí estão trabalhando muito mesmo, e a gente percebe esse comprometimento. Sandra, essa equipe não tem hora, né? A Denise aqui é um exemplo dessa equipe aí que funciona 24 horas. Quando precisa qualquer coisa, a gente está ligando para o médico, pedindo apoio para a nossa rede. Então, agradecimento realmente a toda a nossa equipe da área da saúde, né, que contempla aí as nossas unidades, nossas equipes de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e vigilância em saúde como um todo. Também aqui a nossa unidade de pronto atendimento, a UPA aqui de Carazinho, que faz um excelente trabalho. Também a HCC aí, que também a gente não falou antes, né, Sandra, mas que evoluiu a olhos vistos aí, né, não só na estrutura física, mas também numa estrutura funcional tão importante aí, contemplando toda a nossa rede de saúde, que é importante que todos nós, né, quanto melhor estiver a UPA, melhor está a saúde pública. Quanto melhor estiver a nossa unidade de saúde, melhor pode estar o hospital. Então, nós precisamos, né, e nós torcemos conjuntamente e trabalhamos conjuntamente para que a gente possa ter a melhor saúde aí possível para o nosso cidadão. É isso que a gente deseja. Então, muito obrigada, Sandra, e um abração aí para todos os ouvintes do Som Rural.